Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Mais um vídeo aqui no nosso Calafrio Real e hoje eu trago para vocês uma história incrível de uma cachorra chamada Laika que foi enviada para o espaço para uma viagem sem volta. Vocês podem imaginar isso? É terrível, é uma história muito interessante que vale a pena a gente contar aqui no Calafrio Real. Vocês não podem perder. Mas antes de começar, já faço aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no canal. Vai lá em cima, se inscreve, aproveita e já toca o sininho também, porque o sininho auxilia com que vocês recebam as notificações aqui do Calafrio Real. Sair um vídeo novo, vocês vão saber. Aproveita e deixe um like, porque o like no vídeo auxilia com que o vídeo seja mais difundido. E além disso, também peço que vocês deixem um comentário dando uma sugestão de vídeo do que vocês querem assistir aqui, se é algum caso criminal, algum caso sobrenatural, ou também falem sobre o conteúdo, se vocês conheciam, se gostaram, se acharam interessantes, ou se tem alguma outra indicação para me passar. Bora para o vídeo de hoje? Laika, a cadelinha enviada para o espaço por uma viagem sem volta. Gente, aconteceu essa história, é uma história verídica. Há 63 anos, a cadela Laika foi enviada para o espaço por uma viagem sem volta. Através do satélite russo Sputnik 2 ou Sputnik 2, a cadelinha entrou em órbita para nunca mais voltar, no dia 3 de novembro de 1963. Vale a pena a gente destacar que na época que a Laika foi enviada para o espaço, estava acontecendo a corrida espacial. O que era essa corrida espacial? Como o nome diz, era um momento em que as maiores potências mundiais estavam lutando para ter domínio sobre o espaço, ter conhecimento maior sobre espaço, tecnologia e tal. Então nessa briga, a briga estava forte entre Estados Unidos e União Soviética, que é a atual Rússia, e eles estavam fervorosamente tentando sair primeiro nessa disputa. E no auge da Guerra Fria, o líder soviético Nikita Khrushchev, ele se engajou muito após a morte do Stalin, que ele assumiu ali a União Soviética. Então ele se engajou muito na corrida espacial, com investimentos e com incentivos para que a União Soviética saísse na frente dos Estados Unidos. E essa disputa ela era amplamente divulgada em comerciais, propagandas e pela própria mídia também. Especialmente, né? Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética ela conseguiu mandar o primeiro satélite à órbita da Terra, porém sem tripulação. Então, com o tempo passando ali, a União Soviética sentiu uma necessidade muito grande de mandar algum ser vivo para o espaço para que eles conseguissem ter esse domínio um pouco maior. Então, em comemoração ao 40º aniversário da Revolução Comunista, o Khrushchev pediu para que o pessoal que estava responsável pelas missões espaciais, eles organizassem algo muito grandioso, e o responsável por essas viagens era o Sergei Korolev. E ele propôs levar um ser vivo para o espaço, não só um ser vivo, mas um pet, um cachorro. Então, como eles ainda não tinham tecnologia para o retorno da viagem, era meio que uma viagem sem volta para esse animal, que o Korolev já propôs que fosse um cachorro. Até onde se sabia, a Laika ela tinha morrido em condições naturais, porque o plano deles era levar a Laika para o espaço, ela ficaria lá alguns dias e depois eles dariam comida envenenada para ela que ela morresse sem sentir nada. Que já é uma coisa bem cruel, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, vocês vão entender aqui melhor com o decorrer da história. Haviam critérios para cães espaciais na época, eles já começavam a fazer isso, começavam a preparar cães, mas eles tinham que ser cães não muito grandes, eles também tinham que ter pelo liso e curto para facilitar com que os eletrodos que eles precisavam usar fossem de fácil implantação. O máximo de peso deveria ser até uns 7 kg em média. Eles excluíram também os cães de raça com pedigree, por serem cães mais mimados e tal, então eles preferiam sempre vira-latas, porque como eles já viviam em situações de perigo sempre, tendo que sempre estar bem alertas, e esses cães também eles teriam uma melhor sobrevivência em situações de risco, obviamente, né? Então, por isso, a maioria dos cães ali, recrutados para essa missão espacial, eles eram ali das ruas de Moscou, vira-latas das ruas de Moscou.
foi nessas procuras, em uma dessas procuras, que se encontrou-se a Laika, essa cachorra que acabou sendo uma das finalistas para a missão espacial. A Laika, ela andava ali pelas ruas de Moscou, era uma vira-lata, meio conhecida ali na região, e eles também tinham uma preferência por fêmea, porque as fêmeas elas tinham um senso de responsabilidade maior e de disciplina também do que os machos. Os sensores que eram instalados no pelo do animal aderiam melhor a pelos lisos e curtos, o que encaixava também ali com a Laika, por isso que ela já estava ali na seleção já inicial. Dos 10 cães selecionados ali para a fase final, eles tinham que passar por um teste numa centrífuga, que era preparada assim, mais ou menos nos moldes que eles iriam para o espaço, e desses só alguns se saíram bem. A Albina, a Laika e a Muku. A Albina, ela estava grávida, então ela teve que ser eliminada da seleção. A Muku, segundo o que se sabe, ela foi rejeitada porque ela tinha umas partes na pata que não eram fotogênicas. Oi, não entendi se esse é o sentido real, mas a Laika foi a escolhida para ir para essa aventura no espaço porque ela se saiu bem em todos os testes, ela demonstrava ser a cachorra ideal para se sacrificar pela tecnologia e pela ciência. A cápsula em qual o animal iria para o espaço era uma cápsula bem pequena e era do tamanho basicamente de uma máquina de lavar roupa. Então era esse o espaço que a Laika ficaria durante a viagem até a morte dela. E para vocês terem noção, o satélite ele tinha 4 metros de altura por 2 metros de diâmetro. Isso todo o aparato, né? Então a parte que ela ficaria era essa parte bem menor, que ela não poderia fazer nada, ia ficar lá parada e receberia comida 2 vezes por dia, e nem era uma comida comum, né? Não tem como, seria um tipo de comida gelatinosa e adaptada para o espaço mesmo. A Laika, antes de ir para o espaço, ela passou por cirurgias para implantar um sensor que medisse a respiração dela e também passou por outro procedimento para adaptar um sensor na artéria carótida para que fosse medido o pulso da Laika. Além disso, também foram adicionados sensores para medir tanto temperatura, pressão e realizar cardiogramas. Nos dias anteriores ao lançamento, a Laika foi todo dia inserida numa cápsula similar ao que ela iria viajar para que ela fosse se acostumando, e a princípio ela estava saindo muito bem nos testes. E esse processo fazia parte ali de uma adaptação da cachorra, que é essencial, né, para esse tipo de missão. Então, no dia 3 de novembro de 1957, a Laika foi enviada para o espaço. No momento do lançamento já percebeu-se que os batimentos cardíacos da Laika estavam 3 vezes o normal dos batimentos cardíacos dela, o que demonstrava ali uma ansiedade, um medo muito forte. E esses batimentos cardíacos da Laika demoraram muito para se estabilizar. Supõe-se que ficaram 3 vezes mais além do tempo que eles ficavam no testes para que voltassem ao normal. Então demonstrava que ela estava muito mais assustada do que nos testes e estava se sentindo muito mal. Sensores que monitoravam a temperatura lá dentro da cápsula mostraram que lá dentro estava muito mais quente do que deveria estar e começou a aumentar a temperatura aos poucos e chegou a fazer mais de 40 graus naquele pequeno espaço que a Laika estava. Então tinha alguma coisa errada, a Laika estava sofrendo sério risco de vida nas primeiras horas de viagem. Após 6 horas do início da viagem, os sensores marcaram a parada cardíaca da Laika. Ela acabou falecendo poucas horas depois da decolagem da Sputnik 2. Ficou bem claro para todo mundo lá na missão que a cachorra tinha morrido por estresse, altos níveis de estresse, com mais o calor excessivo que estava fazendo dentro da cápsula de viagem que ela estava. O Sputnik 2 ele deu em volta de 2.370 voltas ao redor da órbita da Terra, retornando e se fragmentando na atmosfera com o corpo da Laika no dia 14 de abril de 1958. O governo soviético ele ocultou informações sobre a morte da Laika no primeiro momento, e eles inclusive davam boletins de que como se a Laika estivesse viva ainda nos dias posteriores, mas eles já sabiam que ela tinha morrido e que ela não continuava viva. Eles só afirmaram que ela morreu como programado após alguns dias, sem dor e sem nenhum sofrimento, o que era uma pura mentira, né? E essas informações de que a Laika ainda estava bem nos primeiros dias, elas davam inclusive esperança para que a população acreditasse num milagroso retorno da cachorrinha. Inclusive, o governo soviético colocou como causa da morte da Laika motivos de humanidade, uma coisa muito esquisita. Isso causou a ira de muitos defensores de animais que acabaram se revoltando contra o governo soviético
por ter usado a Laika como uma cobaia. E lá na época eles nem sabiam que ela tinha morrido por um estresse ali nas primeiras horas, né? O que foi mais horrível ainda. Então a Laika acabou morrendo, uma história muito triste, ela foi enviada para o espaço para a morte, ainda morreu nas primeiras horas, não foi como eles programavam também, por erros ali na cabine onde ela estava ser muito quente, né? Então é um caso muito triste, para quem ama animal muito, é muito assustador ver isso. E lá na União Soviética, entre os anos de 1948 e 1961, acredita-se que cerca de 48 cães foram enviados para o espaço, sendo que 20 deles não retornaram do espaço. Os Estados Unidos, nessas missões, eles utilizavam mais os macacos e também houve morte de grande parte ali dos animais. Acredita-se dos 15 animais que os Estados Unidos enviou para o espaço, 8 deles não voltaram à Terra também. Então, pessoal, o que vocês acharam desse caso? Vocês conheciam essa história? É de dar calafrio real, não é? Comenta aqui pra mim se vocês conheciam, se vocês se revoltam também com o caso. A Laika era uma cachorrinha assim muito esperta. Imaginem só, né? Ela foi escolhida para ir para o espaço numa missão, então ela era uma cachorrinha de muito destaque, de muito carisma, de muita inteligência, e ela foi sacrificada assim, em vão, sem decisão própria. Então é uma coisa terrível, não dá para imaginar, né? Teria que ter uma Luísa Mel para agir nesse caso, é revoltante também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Se inscreve no canal, deixa o like e deixem aí o seu comentário sobre esse caso. Um beijão para todo mundo. Até mais. É calafrio?